Lula esteve frente a frente com Donald Trump e fez o que sabe fazer de melhor: mentir. Aqui está o chanceler brasileiro que não me deixa mentir. Após a conversa entre Lula e Trump, ele foi até a imprensa e deu um feedback dessa conversa. Veja. E os dois presidentes tiveram uma conversa muito descontraída, muito alegre até. O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política e do presidente Lula, já tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e tendo se recuperado e voltado, provado sua inocência, e voltado a se apresentar e provado sua inocência? Lula nunca provou sua inocência. Lula não foi inocentado, não. Lula foi condenado em primeiro e em segundo grau. Foi no STF, em uma canetada, em um habeas corpus, que foi declarada a incompetência territorial do seu processo e julgamento, que ele teve seu processo anulado. Eu explico. No campo fático probatório, ou seja, naquele campo de analisar fatos e provas, Lula foi condenado, foi declarado culpado. Lula foi julgado em primeiro grau. Por quê? Ex-presidente, ainda vigorava o entendimento que não tinha prerrogativa de foro. Em primeiro grau é onde se discute fatos e provas. Analisando os fatos e as provas, ele foi condenado. Recorreu para o segundo grau, Tribunal de Apelação, fez o recurso de apelação, que é o recurso que se reanalisa fatos e provas, faz-se uma reanálise da condenação. Em segundo grau, condenado também. O que aconteceu? Dali para cima, você não discute fato e provas mais, ou seja, STJ e STF não discute mais fatos e provas. Está condenado. Dali para cima você só discute direito. O que aconteceu? A defesa do Lula, então, começa a levar aos tribunais superiores questões processuais e leva até o STF um habeas corpus. Nesse habeas corpus, o ministro Fachin dá uma canetada e diz o seguinte: Lula foi processado e julgado no território incompetente. O processo não poderia ser em Curitiba. O processo do Lula deveria ser no DF, no Distrito Federal. Nulo, anula todo o processo. Foi isso que aconteceu. Então Lula nunca foi declarado inocente. Nunca, por uma análise de fatos e de provas, foi declarado inocente. Não. Na análise de fatos e provas, ele foi culpado em primeiro e em segundo grau, que é onde se discute provas. No STF, por uma mudança de CEP, numa canetada, o processo dele foi anulado, com a decisão de que o processo fosse reaberto no território competente, Distrito Federal. Mas em razão da idade do Lula, houve prescrição. Então Lula não foi declarado inocente pela justiça, não. Seu processo foi anulado por incompetência territorial, uma matéria de direito, e, em razão da prescrição, não pôde ser novamente processado. Então, esse aqui foi o primeiro ponto da mentira. E não para por aí. A justificativa, isso ficou muito claro naquela carta que o presidente Trump envia para o presidente Lula. Ele começa falando sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro para impor essas tarifas para o Brasil. Isso foi discutido? O que ele falou sobre isso exatamente? Não, isso não foi discutido. A questão do Bolsonaro apareceu, inclusive, antes, na entrevista, né, que foi perguntado, mas muito lateralmente. O que o presidente Lula utilizou como exemplo é a injustiça da aplicação da lei Magnitsky em relação a algumas autoridades, como o Supremo Tribunal Federal, o quão injusta é essa medida em relação a esses ministros, porque respeitou-se o devido processo legal e não há nenhuma perseguição de natureza política ou jurídica. Respeitou-se o devido processo legal? É sério. Eu acabei de falar para vocês que o Lula foi processado e julgado onde? Em primeiro grau. Por quê? Porque é ex-presidente. Ou seja, Lula teve direito a recorrer. Lula foi condenado em primeiro grau pelo Sérgio Moro, recorreu, condenado em 3 processos, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e aí foi pro STJ, foi pro STF e resolveu no STF numa canetada. Já o presidente Bolsonaro
deveria ter sido também processado e julgado em primeiro grau. Por que mudaram essa regra ao presidente Bolsonaro? Porque nenhum procurador da República e juiz de primeiro grau iriam denunciar e processar o presidente Bolsonaro. Aí o que aconteceu? Mudaram essa regra no meio do jogo. E aí disseram: ex-presidente agora tem prerrogativa de foro. E levaram o caso do presidente Bolsonaro para o STF. Vejam, isso é devido ao processo legal. Desde 2005, ex-presidente, primeiro grau. E daí tem direito de recursos. Na vez do Bolsonaro, por fato que não constitui crime, sem qualquer prova de crime, né? Já falei muito sobre isso, levam o caso do presidente Bolsonaro para o STF. Ex-presidente, de repente, vai para o STF e começa esse processo no STF. Não bastasse, alteram o regimento interno e mandam esse caso do plenário, que é onde deveria estar, para a primeira turma, e é processado e julgado a toque de caixa em 7 meses sem direito a recurso. E você quer me falar em devido processo legal? Em um caso que é levado para o STF alterando uma regra desde 2005, sendo processado e julgado por juízes parciais, juízes interessados na causa, e você quer falar em devido processo legal? Uma grande farsa anunciada, mas todo mundo sabe a verdade. Eu sou Jeffrey Chicchini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.